Se o Neymar não renovar o contrato, o Santos vai cair. O primeiro amarelo foi esse aqui. Justo, né? Todo mundo concorda? Pô, o Neymar reclamou disso aí nas redes sociais, né? Mano, pelo amor de Deus, gente. Se ele toma uma falta dessa, ele sai, porra, pra cima de maluco do juiz, pô. Todo mundo concorda que isso aqui é justo. Cara, é justo e eu não acharia um absurdo se não desse, tá? Tipo, que crime não dar o amarelo, mas acho que justo o amarelo. Mas assim, se ele não tomasse nessa hora também, já era pra ter tomado por reclamação, né? Porque no primeiro tempo ele só faltou pegar o apito pra apitar o jogo. E o juiz foi permissivo com as reclamações do Neymar, claramente, assim, não tem outra justificativa. Então ele já deveria ter tomado o amarelo por reclamação no primeiro tempo e acabou tomando por essa falta que também é justo, enfim. Cara, mas isso aqui, tu falou que acharia ok não ter dado, mas isso aqui pra mim beirou a agressão, tá? Beirou a agressão. Eu falei que não é absurdo porque, assim, o zagueiro tá indo pra trás, é uma falta no campo de ataque. Eu acho que isso não é o Neymar. Se ele não tivesse pilhado como ele tava no jogo, assim, porque ele tava pilhando o jogo. Se fosse um outro atacante, sei lá, o Tiquinho fazendo isso, eu acho que o juiz não daria amarelo. Alguns juízes não dariam amarelo, por exemplo. Enfim, eu acho que por ser o Neymar, pela forma com que ele já estava muito nervoso em campo, o juiz acabou dando, e como eu falei, não tá errado não, tá? É lance para amarelo. Eu só falei que eu não acharia um absurdo se não desse, que é um zagueiro driblando para trás, uma falta no campo de ataque, assim, não tinha perigo nenhum. E assim, essa questão da agressão só dá pra ver no replay em câmera lenta, né? Se você vê na hora, não parece muito uma bica em velocidade normal. Não, é só destacando aqui Então, o que o Igor tá falando de pilhar, que o Neymar tava. Ele no primeiro tempo chamou o juiz de cego, né? Perguntou se o juiz estava cego. Depois falou que ele era horrível. E aí, quando acabou, ele falou: Você é horrível. E é só minha opinião. Como assim? Se fosse a coisa mais normal do mundo, pô. Cara, no intervalo ele vai na cara do juiz. Depois, no primeiro tempo, ele vai na cara do juiz e fala: Vocês são muito ruins, pô, você é horrível. E o juiz, como se nada, tá ligado? Tipo assim, o João Paulo, inclusive, o goleiro reserva do Santos, vai lá, tira o Neymar e fala: Ó, ele vai querer te expulsar, ele vai querer aparecer e te expulsar e tal. Aí ele: Só minha opinião. Tipo assim, pô, que loucura, tá ligado? Tipo assim, cara, bizarro. pra mim foi até decepcionante, assim, assistir a esse tipo de atitude do Neymar, que, enfim, a gente sabe como é que tem sido as últimas atitudes do Neymar. Mas, pô, decepcionante, cara. Eu acho que ele entrou, pô, cheio de criança, assim, e tal. Ele, pô, ele é o exemplo que ele é para os jogadores, assim. Os jogadores do Botafogo, Barbosa, falou que, pô, ele é o ídolo dele e tal. Pô, o Neymar é o maior exemplo, e aí ele fica chamando os caras que estão apitando o jogo dele de ruins, horríveis. E eu acho que quando ele fala isso, tem um peso muito grande, porque acaba entrando em comparação com lá fora. Ele estava lá fora, né, na Europa. Eu acho que isso pode ficar pra gente, que trabalha com jornalismo, pra galera que discute isso. Mas agora lá no campo, pro Neymar, a pessoa que é o Neymar, o tamanho do Neymar falar isso ali, eu acho que pô, é terrível e desequilibra totalmente o jogo, cara. Realmente é muito decepcionante, assim. E, pô, me entristece, assim, eu não sei a opinião de vocês, mas vocês ainda têm 100% de certeza que ele tem que estar na Copa. Cara, só uma questão que, assim, eu acho que finalmente agora a gente pode falar do Neymar em campo, né? Porque assim, cara, é meio ruim, mano, você ficar falando. Claro que a gente tem que falar, né? Porque repercute. E assim, é o Neymar, cara, não tem como. Tudo que o Neymar faz, falam, isso, tá ligado? Da mesma forma de que quando ele tava lá fora, todo mundo fazia campanha pra ver os jogos lá do PSG dele na Champions. E assim, o Rafinha não teve isso, por exemplo. Então, óbvio que a gente vai falar mais do Neymar, tanto pro bem quanto pro mal, e ele tem que saber lidar com isso, não tem jeito. Enfim. E, cara, eu acho. Tem uma atitude do Neymar que eu acho muito ruim, mano. Eu acho em qualquer jogador, tá? Eu acho muito feio. Nele, pior ainda, que é você ficar abrindo o braço e gritando para companheiro dentro de campo. Assim, é uma parada que me Perfeito. incomoda muito em qualquer contexto. Eu já vi, acho que o Carlos Alberto falando sobre isso. Enfim, daquele jeitão dele, né? Ele fala de que, acho que foi no Vasco. Alguém abriu um braço pra ele, errou um passe, o cara abriu um braço pra ele assim no meio da torcida, ele chegou no cara e falou: "Ó, você nunca mais faz isso, tá? Você nunca mais. Porque assim, cara, você expõe pra torcida uma parada muito ruim, assim. Você quase joga o cara pra torcida, quase crucifica os teus companheiros pra torcida, num clima que já não tá bom. E assim, eu já não gosto em qualquer contexto. Nesse contexto, então, do Neymar sendo o líder do time,
talvez a salvação, assim, mais do que líder, seja quase que Deus pro atual momento do Santos é o Neymar. E o primeiro tempo dele é muito bom, cara, muito bom. Eu, como torcedor, assim, tava desesperado cada vez que o Neymar pegava na bola, porque toda hora era um lance de perigo que ele gerava. Assim, tem uma bola que ele recebe absolutamente sozinho na esquerda, ninguém dá o bote nele, ele entra dentro da área, dá uma caneta no Jair e quase faz o gol. Assim, o John tem que fazer uma defesaça numa facilidade absurda, uma facilidade enorme. Assim, ele cria situações de perigo o tempo todo. E isso, cara, é o que mantém a minha opinião de que ele tem que estar na Copa, porque ele não precisa de muito. O Neymar não tá nem 40% da forma física dele e tá fazendo isso aí. Claro que é no futebol brasileiro, claro que não é na Copa do Mundo, o enfrentamento é outro, óbvio, isso é inquestionável. Mas assim, cara, é muito acima. E como eu falei, eu acho que ele é não a esperança, eu acho que ele é a única salvação desse time do Santos não cair. Mas, cara, esses comportamentos do Neymar, tanto de você xingar o juiz, e xinga o juiz, e xinga a torcida adversária, e xinga o companheiro, e numa pilha assim que não dá pra entender. Claro que tá numa situação ruim, que ele quer sair dessa situação com o Santos, óbvio que ele deve estar muito incomodado, deve ser muito ruim. É, você tá ali no teu time do coração, você não conseguir jogar, ele tá sempre machucado, e você vê o time se afundando e você tentar ajudar e não conseguir e tal. Mas, cara, não dá assim. Ele é um atleta. O Neymar tem o quê? 15 anos de carreira, tá ligado? Tipo, não tem mais como. E eu não tô falando em nenhum momento sobre o gol de mão, não, tá? Vou até deixar passar a palavra pro Vitor, mas eu acho que o gol de mão, no contexto todo do jogo, das atitudes que ele teve nesse jogo, foi o menor dos problemas, tá? Eu acho que ali é uma situação de reflexo até natural, assim. Ele não poderia ter tomado o primeiro cartão que ele tomou e muito menos reclamar com o juiz da forma que ele estava reclamando. Mas assim, o gol de mão, para mim, é o menor das atitudes erradas que o Neymar teve na partida de ontem. Cara, até no nosso campeonato lá na Copa Mesa de Imprensa, se um virar pro outro e abre os braços, dá merda. Dá ruim. Mas, Pô, gente, não tem como, assim, é uma parada que me mata de raiva, em qualquer jogo, tá? Às vezes não tem nem o meu time que tá jogando. Falo, pô, irmão, não faz isso não, mano, tá ligado? Não, pô, nada a ver. Pô, eu discordo do Igor na parte do gol de mão ser o menos pior. Eu acho que é a pior coisa possível. Eu tudo bem, reflexo, irmão, tudo bem, mas já tem amarelo na era VAR, enfim. A gente vai entrar no vermelho depois, mas respondendo a pergunta do Caio se o Neymar tem que estar na Copa. Bom, eu não teria convocado ele para essa convocação agora. O Igor compartilha da mesma opinião que eu, não teria convocado. A questão é: Neymar vai estar 70%, 80% para a Copa? Vai estar numa sequência, vindo de uma sequência de jogos, de pelo menos 15 jogos jogando, como titular, sendo útil, ele tem que estar na Copa. Se ele não tiver, se ele tiver nessa forma, por enquanto aí que ele tá de 40%, joga um jogo, machuca, não joga outro, aí não, aí é claro que não. Se o Neymar conseguir entregar 10, 15 jogos em boa performance, em bom nível físico, ele vai pra Copa até porque é tiro curto, cara. Eu falei, o que eu preciso do Neymar é 8 jogos. O que eu preciso do Neymar pro resto da carreira dele é 8 jogos. Se ele me entregar 8 jogos bem na Copa do Mundo, que agora não são mais 7, tá? Tô falando 8 porque agora serão 8. Se ele me entregar 8 jogos bem na Copa do Mundo, irmão, ele pode fazer o que ele quiser depois. Pode aposentar. Pode sumir do mapa pra mim. Mas ele tem que me entregar 8 jogos. Se ele não tiver como entregar, ele não vai ser convocado. Agora, a questão do gol, a gente vai entrar aí. Cara, assim, eu acho uma falta de respeito enorme com um time que tá brigando pra não cair, gente. Um time que assim, o Neymar foi expulso, acabou o Santos. Acabou. O Santos acaba. O Neymar não tá em campo, o Santos vira um time de várzea. Essa é a realidade. O Santos vai cair. Se o Neymar não renovar o contrato, o Santos vai cair. Dá pra entender isso? Assim, Neymar e mais 10 candango. Assim, Neymar e mais 10 assim, aleatórios. Bota quem quiser ali do lado. Bota, pô, a torcida do Santos. É melhor do que o time do Santos. O time do Santos é horrível. Eu tava assistindo o pós-jogo de um canal do Santos, de Olho no Peixe, e os caras falavam, cara, o time do Santos é acéfalo sem o Neymar. E é basicamente isso. Sim. Assim, os caras, com ele em campo, os caras não conseguem acompanhar o raciocínio dele muitas vezes, tá? Sem ele em campo, não tem raciocínio. É simples assim. E ele fazia um bom jogo, tá? Ele tava fazendo um bom jogo. Tanto que, tipo, meu pai tava vendo o jogo, falei, pô, o Neymar tá bem e tal. Ele, pô, tomara que faça um gol aí, né? Porque eu tô sendo contra o Botafogo, claro. Aí eu falei, Neymar foi expulso, ele, impossível. Para. Aí eu mostrei o lance, ele, não, Neymar tá de brincadeira, pô. E, cara, assim, é loucura fazer isso na era VAR. Caiu na pilha, enfim, assim, cara, é ridículo. E eu acho que ele veio para ser herói do Santos, para salvar o Santos.
e ele prejudicou o Santos, tanto que ele mesmo assume. A derrota é muito na conta do Neymar. E se ele fica em campo e o Santos consegue vencer, é tudo na conta dele os 3 pontos também. Então, assim, tu vê como é muito, assim, é Neymar dependência. Se ele for expulso, acabou o time. Se ele não jogar, acabou o time. Se ele jogar bem, o Santos vai vencer. Então, é muito volátil, cara. E, assim, ele tem que ter consciência de que é ele e mais 10 aleatórios, pô. É ele num nível de time muito baixo. Então, ele melhora tudo ao redor dele e ainda com ele melhorando, os caras ainda são ruins. Ô, Vitor, eu concordo contigo, assim, compartilho da mesma opinião quando você fala que eu preciso de 8 jogos do Neymar e depois o que vem antes, o que vem depois não importa mais, eu só quero aqueles 2 jogos, aqueles 8 jogos e acabou. Mas me incomoda muito essas questões dele disciplinares. O que ele fez com o juiz, para mim, foi ridículo, ridículo. Uma pessoa da idade dele, com a bagagem dele, com a pessoa que ele representa, foi ridículo o que ele fez com o juiz. E cair na pilha de torcedores do Botafogo que estavam na Vila Belmiro. Não é como se ele estivesse jogando no Newton Santos com caldeirão, estádio lotado. Ele estava dentro de casa. Ele estava em casa e caiu na pilha dos torcedores do Botafogo. Assim, ele tem 15 anos, ele acabou de subir profissional, ele, sabe, é inacreditável. Cara, tem uma questão também. Tipo assim, a gente acompanhou a carreira do Neymar praticamente toda, né, cara? Desde que ele surgiu e tal. E ele sempre foi o cara que gostou disso, dessa provocação com o adversário e tudo mais, de rir da cara do zagueiro e tomar porrada e levantar, piriri, pororó. E isso sempre foi um ponto positivo, na minha opinião, tá? Eu sempre gostei disso dele. Eu acho que isso envolve esse personagem de que o Neymar é pra muita gente. Eu acho que tem disso também. Só que, cara, tem uma diferença, né, que antes a gente via a torcida xingando o Neymar e tal, e ele meio que respondia e caía nessa pilha, entre aspas, mas ele caía rindo, né, tipo, é isso aí mesmo, vou fazer o gol e tal, valeu, valeu e tal. Só que agora ele parece que ele tá realmente ficando revoltado de verdade, você vê os vídeos lá dele virando pra torcida, não era rindo igual nos vídeos do Campeonato Paulista, por exemplo, todo estádio que ele ia dos times pequenos que o Santos enfrentava, inclusive naquele jogo que ele faz o gol olímpico, estavam provocando ele e tudo mais, que ele vira, senta na placa de publicidade, fala pra torcida e tal, que é uma parada que, pô, a gente acha maneiro, eu pelo menos acho maneiro, gosto e tal, de você rir, brincar da provocação e tal, não sei o que, vou fazer o gol e tal. Mas não, assim, a postura do Neymar ontem era tipo, de ficar revoltado mesmo. E tanto que ele, no meio do jogo que ele fala aquele negócio, vou fazer o gol e vou aí, algum companheiro dele, não lembro se era o Rolese, chega pra ele e fala, pô, vamos jogar, dou 2 tapinhas nele assim e tal. Porque, assim, parece que realmente a parada tá tirando ele do eixo, não pra um lado bom. Aquele Neymar que se alimentava dessa provocação, de que gostava, de ficava, ó, me provoca mesmo que eu vou jogar mais. Quanto mais o zagueiro batia, mais ele driblava, mais ele ia pra cima, o lateral e tal, não sei o quê. Hoje não, parece que a pilha realmente afeta ele de uma forma inacreditável, assim, é muito bizarro essa transformação. Parece que realmente perdeu o brilho, tá ligado? Tipo, muito bizarro e triste na mesma proporção, né? Cara, e eu acho que é por questões desse tipo, disciplinares, que eu fiz essa pergunta pra vocês de, pô, será que ele vai estar na Copa e tal? Porque, assim, fisicamente, se ele estiver bem e a habilidade, a gente sabe que é o Neymar. Mas por questões disciplinares, assim, e essa forma com que ele vem agindo, pode É falar, Igor. porque, na minha opinião, o Nicolas até botou aí no chat do Fluminense lá no Maracanã e tal. Eu acho que isso tudo é o contexto do Santos, tá? Eu acho que, assim, tanto que a gente viu no Campeonato Paulista, cara, algumas provocações que, na minha opinião, até passam um pouco do tom, assim, do futebol, falando de Bruna, de mulher, de ex-mulher do cara, tá ligado? E, assim, nenhuma delas Perdeu a linha. se portou igual ontem. Nenhuma dessas provocações, assim. Inclusive no Fluminense lá, ele entra pilhado, né? Brigando com o Samuel Xavier ali, arrumando confusão e tal. Mas, mesmo assim, ele não sentiu tanto. Eu acho que é justamente por essa situação que o Santos tá ligado? Eu imagino que deve incomodar muito pro cara. Foi o que o Vitor falou, ele voltou pra ser herói. E, pô, se o Santos cair, ele vai ser o nome do rebaixamento, independente do que ele fizer em campo ou não, tá ligado? E, tipo, eu acho que ele em campo é a única chance do Santos não cair, como eu falei. Como a gente viu ontem, o Neymar 40%, pegou o Botafogo, que é um bom time, e conseguiu quase vencer o jogo, praticamente sozinho. Enfrentando o Vitória, ele entra lá e o Santos vence o Vitória fora de casa, ele entra 20 minutos contra o CRB, com o Santos depois de estar empatando o jogo, e bota os caras na cara do gol 3 vezes. Então, assim, se contra o Botafogo, que é uma boa equipe, o Neymar fez o bom jogo que ele fez ontem, contra as equipes de adversário diretos do Santos, lá a parte de baixo da tabela, ele provavelmente vai decidir e o Santos vai ganhar os jogos que tem que ganhar.
O problema é ele tá em campo e tá em campo equilibrado emocionalmente. Que não adianta. O primeiro ponto é ele não estar machucado. E o segundo ponto é ele conseguir ficar em campo sem ser expulso ou ficar tomando amarelo o tempo inteiro. Porque é isso, cara. É o Neymar, como eu falei. Ele vai ser provocado em todos os estádios que ele for. Por zagueiro, por torcida, por lateral, pelos adversários, por todo mundo. E assim, se ele continuar caindo nessa pilha errada, igual foi na partida de ontem, realmente aí vai ficar muito complicado. Ele vai ser expulso todo jogo. Vai jogar um jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. E só para comentar o que o Igor falou, eu acho assim, era um jogo animador, tá? Eu tava vendo assim animado, falou, pô, o Neymar tá fazendo um bom jogo, interessante, né? Não tá bem totalmente recuperado fisicamente e tá fazendo um baita jogo. Só que aqui, assim, cara, eu não julgo aquele cara que fala, pô, desisti do Neymar. Sinceramente, eu não consigo mais julgar o cara que fala assim, eu larguei, não acredito mais no Neymar, pra mim é inviável, pra mim ele não tem que estar na Copa. Eu não consigo mais julgar essa pessoa, porque o Neymar dá motivo para você largar a mão dele e falar, irmão, esqueço você, não conto mais contigo, beleza? Não conto mais contigo. Tu vai ter que me provar de novo que tu tem que voltar à seleção. E eu acho que hoje é uma relação do público brasileiro com o Neymar é essa, tipo, cara, eu larguei. A maioria, assim, das pessoas que eu falo de futebol, tirando, assim, o nosso núcleo, né, a nossa bolha de jornalistas e tal, a maioria, cara, eu larguei o Neymar, porque, assim, são tantas atitudes, como o Caio falou, que são muito infantis, cara. Cara, o gol de mão, me desculpe, Igor, eu não consigo ver reflexo, cara. Porque, cara, tu já tem amarelo, mano. Tu já tem amarelo, teu time tá dominando o jogo. E ele faz um movimento muito adicional, pô. É muito adicional. É um gol, assim, um golaço de mão, pô. Foi Maradona. Parece que ele tá brincando, assim, na festa, pô. E tem um detalhe, né? Eu acho que se ele não bota a mão ali, ia ser pênalti, né? Então, Ele vamos realmente lá, então. Provavelmente. na Deixa eu cabeça. colocar Ou ele ia aqui. fazer o gol, né? Uma coisa ou outra. O lance é esse aqui, ó. Mas é porque, cara, eu não acho que ele. Tipo assim, como eu falei, o contexto do Santos, tá? O contexto de tá no rebaixamento, o cara precisa ser herói. Não é que ele pode ser herói, ele precisa ser o herói do Santos agora. O cara não consegue jogar, não consegue ajudar o time. Cara, eu acho que essa bola, assim, sem goleiro, sobrou. Eu acho que é muito reflexo, é muito, tipo assim. E eu, como eu falei, eu não acho que ele consiga pensar, tipo, não vou botar a mão na bola porque eu tenho Um amarelo. tapão na Eu não acho bola, nem, Igor. eu não acho Eu nem acho que que ele ele deu um pensou, tipo, tapa, mano. vou colocar a mão na bola, mano. Não, ele dá um tapa, mas eu acho que é muito de reflexo, tipo assim, cara, tá eu e o gol aqui, eu tenho que fazer esse gol de qualquer jeito, pô. Tem Pô, que não sair o gol dá. aqui, não existe outra possibilidade. Não Mas a consigo, partir Eu do não acho que momento ele. que ele pensa isso, já não é mais reflexo, pô. Se ele Não, pô, que pensou, já isso, não é mais cara? reflexo. Pô, mas aí não é O pensar. gol de mão Pô, não não vai dá nem valer, tempo, né? pô. Na era VAR, esse gol não vai valer de nada. Pois é, cara, ele Por isso que eu tô enlouqueceu. falando que eu acho que Enlouqueceu. ele não falou, vou fazer o gol de mão porque vai valer. Essa é a questão. Porque é muito óbvio, né, que não iria valer. Por isso que eu acho que é uma parada que, tá ligado? Tipo, não Pô, tem como você pensar. Mas como eu falei, eu acho que ele não poderia ter tomado o amarelo que ele tomou no primeiro tempo, nem pela falta, mas ele já deveria ter tomado pelas reclamações e já era deveria pra ter ser sido expulso expulso antes, tá? no intervalo. Era Exatamente. pra ele ter sido expulso no intervalo. Quando ele chama o juiz de Exato. horrível, vocês são horríveis. E acha que vai passar. Isso só passou. Cara, Infelizmente. se é o Guilherme com o amarelo falando isso, ele teria sido expulso. Se é Com o Exatamente. Igor certeza. Jesus, que é da seleção, que foi para a seleção brasileira recentemente, falando isso, é que o Igor Jesus não jogou. Se é ele falando isso, ele é expulso. Qualquer jogador, qualquer outro jogador ali em campo, o juiz teria o culhão de expulsar. O juiz foi frouxo, pô. Cara, o Neymar chamou o juiz basicamente de merda. Ó, você é um merda, beleza? Eu tô falando isso aqui na sua Mas é cara, só minha opinião, hein? Mas é mas só é minha só minha opinião. opinião. Cara, é absurdo, pô. É absurdo, cara. Assim, inacreditável, mano. E aí, depois da expulsão, o jogo vira completamente outro, né? Eu O acho jogo vira que outro. isso aí pra mim é realmente inadmissível, assim, por isso que eu falei, pra mim é muito pior do que o gol de mão é fazer isso, porque aí, cara, ele não foi uma vez, não foi duas, não foram três, ele chamou o juiz de fraco, de horrível, xingou e reclamou durante todo o primeiro tempo e depois no Sim. intervalo, já com o jogo parado, sem motivo nenhum de cabeça quente nem nada, ele anda até o juiz e repete na cara dele, isso pra mim realmente é inadmissível, assim, não dá, isso pra mim é o pior de tudo disparado. Faltou. Como eu falei, né? Eu não acho que ele tenha faltado com respeito com o torcedor e com o Santos, não, tá? Mas o pai dele, com certeza. A Ah, entrevista que o pai fica dele aí. deu falando se jogar, amém, realmente não tem como. Aquilo ali é inacreditável, mano. Essa E vamos ser passagem dele sinceros, se Igor. resume de respeito ao Santista. Já era pra Pode ter falar, Igor. renovado, né? Renova, né, irmão? Renova, porque assim, senão vai ficar feio. Pra mim tá muito claro de que ele não quer renovar e tá vendo até as últimas possibilidades. Eu acho que vai Pra mim renovar tá porque não claro tem pra também. onde ir.
Pô, gente, Mas mas aí, me desculpe, se foi isso, ele está se aproveitando do Santos. Concordo. isso é óbvio, mas isso pô, escancarado pra mim, na minha opinião, isso é óbvio. Pô, No momento que o pai dele fala, ele veio pra se recuperar, se jogar amém, é igual o Flamengo fez com o Ronaldo. Vocês lembram que o Ronaldo ficou treinando lá na Gávea há um tempo, voltando de lesão? Pra mim é exatamente isso. Só que a diferença é que o Neymar tá entrando em campo, ou deveria estar entrando em campo. Aí a Mas diferença é pra que o mim, Ronaldo estava obeso, né? pra mim a ideia de que o pai do Neymar, eu não sei se ele compartilha da mesma opinião, mas com essa entrevista que ele deu, pra mim a ideia que ele passa é: nós estamos usando o Santos para se recuperar. Se der pra ele jogar, Santos, sorte a sua. Se não der, o nosso acordo foi esse. Pra mim tá muito. Mano, eu não consigo Mas ter aí, outra interpretação da entrevista do que essa. o Neymar, se ele sai agora, ele é capaz, se ele sai, o Santos cai, é capaz dele perder o status de ídolo, tá? Mas tu É acha que ele capaz dele liga? perder o Concordo. status. Mas tu acha que ele Concordo. liga? Que ele vai embora? Eu acho que ele não tá ligando muito pra perder o status de. Ah, Eu acho que ele não. não tá ligando muito, não, O mano. Neymar tá ligando pra porra nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, pô. Então, Pô, tu acha que o ele, Neymar tá Discordo, preocupado? A gente tá debatendo aqui a vida do Neymar, nem imagino o que ele deve estar fazendo na cama nesse momento. Pô, ó, gente, mas ele tá na Kings League, tá? O time dele está no Mundial da Kings League. Ah, foi o último jogo, possivelmente foi o último jogo dele pelo Santos, né? Pelo menos nesse contrato. Ele não vai jogar o próximo porque tomou vermelho. Mundial da Kings League rolando. O negócio lá tá pegando fogo. Ele já. vamos falar de futebol aqui, Caio. Vamos manter o assunto no futebol aqui, por favor. Kings League é Se possível. futebol, tá? Teve um gol de goleiro. Absurdo. Ah, Tudo. Caio, todo respeito. Para. Ô. Inclusive, canetada do Jorge Igor, né? La mano de adios. Gênio. La mano de adiós. Gênio. Canetada. E outro detalhe importante, né? Que ontem foi o lançamento da camisa para Sim, o Neymar, né? sim. A camisa especial do Neymar, que muito E aí? provavelmente ele não usará mais. Que isso, Igor? Tu acha que ele não vai renovar? Não acho que vai, mas não sei. Mas assim, tu Cara, acha realmente que ele só vai renovar porque assim, não teve outra proposta? eu acho. Se chegar uma Se ele já proposta de um teria timezinho renovado. melhor, ele tá indo embora. Cara, eu não sei se vocês assistiram a entrevista toda do Neymar pai, assim, é constrangedor, mano. Eu vi só o Ele trecho. fala, tipo assim, vamos ver, eu vou ficar aqui com o presidente, tá? O Neymar eu já não sei. Ele fala, tipo assim, porque a gente, ele meio, é quase uma SAF, né? Pelo que tá, é uma SAF mal feita, pelo que tá aparecendo. Ele fala assim, eu vou ficar aqui com o Marcelo Teixeira porque nós temos projetos. O Neymar, eu não sei. Aí depois ele fala assim, vamos ver se o Santos vai ter estrutura, se o Santos vai ter como oferecer o que, tá ligado? Tipo assim, como se eles quisessem mais. Eu acho que ele tá achando que o Neymar tá valorizado, pô. Tá ligado? Tipo, enfim, é constrangedor. Depois assistam se querem se ficar revoltados, mas é assim, pra mim tá muito claro, tá? Que a situação foi essa. Como eu falei, eu não acho que o Neymar está cagando pro Santos. Eu acho que, inclusive, a postura dele dentro de campo mostra que não tá. Acho que um jogador que tá cagando não fica pilhado desse jeito como ele tá pilhado. Sei que ele seja um ótimo ator. Eu acho que um caso de jogador que tá cagando, por exemplo, é só você ver a diferença do Paia no Vasco, por exemplo, Já fez do que malhação, tá? o Neymar. Neymar, o Neymar no Santos. Então eu realmente não acho que ele esteja cagando pro Santos. Mas não sei se ele compartilha da mesma opinião do pai dele, como é que isso funciona e tal. Mas a entrevista é muito ruim, pega mal. E foi o que eu falei aqui já algumas lives atrás. O Neymar não faz questão nenhuma de se comunicar com a torcida do Santos, com a torcida da seleção brasileira. Assim, ele faz o que ele tem que fazer. E beleza, se ele quer fazer, tudo bem. Agora, você não pode reclamar da forma com que as pessoas interpretam também. Como o Vitor falou, eu não julgo quem já largou de mão, justamente por isso. Eu acho que assim, a gente tem que criticar o Neymar dentro de campo, beleza. Mas o fato é, as atitudes fora de campo influenciam na opinião popular que as pessoas têm com o Neymar, certo? Certo. Você pode comunicar isso de diversas formas. A questão da Kings League, a questão da lesão, dele ir pra festa machucado, se pode, não pode e tal. Mas isso precisa ser comunicado melhor se ele quiser a aprovação da torcida, do povo brasileiro, mas ele não quer. Ele já deu diversas demonstrações que ele não faz questão disso. Então, tudo bem. Então, é isso. Se ele jogar, foi o que foi falado, a torcida do Santos tá chateada, tá revoltada, beleza. Se o Neymar cumpre a suspensão, volta depois, faz 2 gols no jogo, 1 gol no outro, 3 gols, acabou, passa 2 jogos, todo mundo vai esquecer disso. Uma atuação boa dele, um jogo que ele resolveu pro Santos, acabou, ninguém vai lembrar nem mais dessa mão, do jogo contra o Botafogo, piriri para o problema é, a gente não sabe se vai ter esses jogos, porque ele já não joga o próximo, e agora o contrato dele acabou. E aí fica essa questão. Pelo que parece, não vão aceitar menos dinheiro, não vão querer fazer um acordo, enfim.
Essa é a minha dúvida, se ele renova ou não, tá? Eu acho que não tem pra onde ele ir. Eu não vejo o Neymar indo jogar Copa na MLS, no Catar, seja lá onde for. Então eu acho que sim. E outra, na recuperação, pelo visto, ainda não acabou. Se ele veio pro Santos pra se recuperar, tem que ficar, porque, né, não tá recuperado.